Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pelo novo ensejo, pela nova oportunidade de aqui, nesta sala virtual vinculada à Fraternidade Espírita Camilo Chaves, cujo suporte pedimos aos amigos espirituais para que os nossos trabalhos sejam amparados pelo alto, nossos esforços pelo entendimento texto, o texto bíblico, simbólico de Gênesis, para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Pedimos, Senhor Jesus, tua inspiração e iluminação para toda a humanidade, para todos nós, para governantes e governados, para que tudo seja feito com ordem e decência, respeitando o próximo, que possamos ter como efetiva diretriz de nossos passos o amor ao próximo como a nós mesmos e, se possível, amarmos ao próximo da maneira como o Senhor amou. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis de Moisés, capítulo 9, versículo... Hoje, continuando o versículo 5 que nós iniciamos na semana passada. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 9, vou ler do versículo 5º ao versículo 10º. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão. De cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, e de todo o animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. Na semana passada, nós trabalhamos os primeiros movimentos desse versículo, o versículo 5º, que diz o seguinte: E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo homem o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei. Da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Nós já trabalhamos esse primeiro lance aqui, e certamente requererei o sangue das vossas vidas. E nós aí podemos trabalhar como sendo a necessidade do sacrifício, e que o símbolo de derramar o sangue é o símbolo do sacrifício, do sofrimento, da dor inerente aí a esse símbolo. Então, traduzindo, nós vamos então nos esforçar pela transformação moral, pela vivência das virtudes, pela vivência do bem, o que ainda requer de nós, de modo geral,
o sacrifício, porque a nossa tônica é a tônica do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Então é por isso que ainda exige-se de nós uma certa, um certo esforço, uma certa entrega ao sacrifício, que é o símbolo aí do sangue requerido, para nós estabelecermos uma nova dinâmica operacional. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue de vossas vidas, da mão de todo o animal requererei. Nós vemos aí que o texto é simbólico, porque animal não tem mão. Animal não tem mão. Os animais que têm mão já são aqueles na faixa dos primatas, dos hominídeos, os gorilas, os orangotangos, os chimpanzés já são classificados como hominídeos. Então nós vemos ainda que é um homem primitivo, um homem aí nas suas condições iniciais, 99% animal e biologicamente biologicamente já um hominídeo, mas ainda com aquele lance da primitividade, a humanidade a ser desenvolvida. Então esse é o símbolo do esforço, trabalharmos com os instintos, utilizando a inteligência para desenvolvermos os valores morais, fazendo bom uso dos instintos. Então é um símbolo. E também podemos aí, também, foi até um ponto que o Honório ressaltou, como sendo a submissão do reino animal ao homem, que está acima na escala na escala da evolução espiritual. O homem que já com o espírito desenvolvido, ele tem um domínio sobre a fauna e a flora. E o que deveria ser feito cujo domínio deveria ser feito com o respeito, na faixa do bom uso, mas nós notamos que o abuso é a tônica ainda da nossa faixa evolutiva. Falando de um modo geral, falando em termos globais. Evidentemente que temos exceções, temos muitos espíritos que estão na sua faixa natural da evolução, que cremos estarem na faixa da evolução natural, ainda não desenvolveram os abusos, as imperfeições. Certo? Porque na nossa faixa da humanidade atual, temos os que desenvolveram as imperfeições, que desenvolvemos as imperfeições porque abusamos dos instintos que são ferramentas da evolução, desenvolvendo aí o egoísmo, o orgulho, como também temos aqueles espíritos que estão nas faixas, utilizando aqui a terminologia de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, temos aqueles dois grupos dos selvagens e dos semi-civilizados que ainda não desenvolveram as imperfeições. Para quem os mais adiantados são modelos e guias. Os mais adiantados, aqueles três grupos que Santo Agostinho aborda no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14 do capítulo 3, selvagens, semi-civilizados e os mais adiantados, evidentemente que os mais adiantados são modelos para os grupos mais novos.
Então, eles poderão desenvolver imperfeições seguindo os modelos, ou não. Então é isso. Algum comentário, amigos, até aqui? Por falar em modelo, isso quer dizer, então, que cada um de nós, de acordo com a faixa na qual nos encontramos, nós temos muita responsabilidade com aqueles imediatamente abaixo da gente, né? Que, de qualquer forma, nós servimos de modelo, né? Então, a Evidentemente. nossa responsabilidade é muito grande, né? Evidentemente. Por exemplo, os espíritos que vieram em degredo para a Terra, eles se tornaram as lideranças naturais ao longo dos milênios, Sim. porque tem maior, uma maior bagagem intelecto-moral. Então, é por isso que nós precisamos retornar, quando se fala em pagamento, nós estamos falando em um retorno para exemplificarmos coisas melhores perante aqueles que gostaram do padrão que nós exemplificamos e passaram a seguir. Não existe. É, é, existe culpa? Não. Existe aí uma responsabilidade, porque eles utilizaram o seu livre-arbítrio para nos seguir, ou seguir aqueles mais adiantados. E, e hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando na seara espírita. Nós sabemos que, de um modo geral, no movimento espírita, temos lideranças que complicaram a marcha no passado. Estão hoje na seara espírita para reverter o processo e sinalizar positivamente para aqueles que seguiram exemplos complexos, para que eles tenham, então, uma opção de seguir um novo padrão. Então, se nós somos, sendo espíritas, mas nós não conseguimos manter a fidelidade ao espiritismo e buscamos e ainda complicamos a seara espírita com nossas ideias pessoais e nossas opiniões pessoais e práticas equivocadas, a responsabilidade também é muito grande, porque nós nos comprometemos no plano espiritual a renascermos e repararmos reajustarmos a tônica da evolução, ao invés de renascermos sob complicações nas faixas da expiação, nos foi proposto trabalharmos na seara espírita por intermédio da mediunidade, seja na oratória, seja no passe, seja na evangelização de crianças, de jovens ou de desencarnados. Nós trocamos a opção da expiação pelo amor que cobre a multidão dos pecados, conforme vai dizer João, Pedro. Mas se nós nos utilizamos da tribuna espírita, da projeção que obtemos na seara espírita para engrandecimento da vaidade, por exemplo, nós estamos alimentando a complicação que nós garantimos ou com que nos comprometemos no mundo espiritual a não repetir. E continuamos, então, projetando naqueles que nos cercam exemplos complexos. Então, quando nós encontramos
aqui no versículo 5, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal requererei. Nós estamos trabalhando aí com aquele movimento proporcionado na pauta da lei de sociedade pelo contato social. O contato social é que é o elemento que vai acelerar o processo de evolução. O contato social acelera o processo de evolução. Então, quando os transmigrados chegaram à Terra, eles aceleraram o progresso dos que já estavam aqui que vinham evoluindo aqui na Terra nas faixas mais primitivas. Eles aceleraram o processo de evolução da Terra, que é o objetivo do contato social. Aprendemos isso estudando as questões 779, por exemplo, 365, do Livro dos Espíritos, em que nós vemos aí essa tônica proporcionada pela lei de sociedade, o contato social, que vai, então, propor nós vamos, aqueles que estão no patamar avante em termos intelecto-morais, mesmo intelectualmente falando, vão propor novas práticas por meio do exemplo. Então, é uma tônica da evolução. Então, os animais, da mão de todo animal requererei. Então, como o animal não tem mão, só aqueles. Enquanto nós ainda não desenvolvemos um padrão mais nobre de humanidade, nós temos que reconhecer que predomina em nós ainda os valores da animalidade. Ainda predomina. Então, quando nós concordamos com o enunciado de que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende por domar as inclinações más e pela transformação moral, nós estamos lidando com esse aspecto. Porque a maldade, amigos, o mal, é bom sempre frisarmos isso aqui no nosso estudo, o chamado mal, ele surge na faixa da humanidade. A partir do momento em que nós, espíritos nas faixas da humanidade, travamos conhecimento com a lei, com aqueles que trazem a lei, compreendemos a lei, aceitamos a lei, mas não queremos praticá-la. Nós então desenvolvemos a rebeldia, desobediência, e nada mais é do que manutenção do instinto animal, que vai gerar, então, a partir daí, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância. Na faixa da humanidade, na faixa dos animais propriamente dito, não existe ainda orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, arrogância. Não existe. Nós temos que entender a dinâmica da evolução. Então, quando nós nos tornamos rebeldes, o rebelde não é aquele, amigos, que vai pegar das armas para estabelecer uma cruzada contra Deus. O rebelde é aquele que desenvolve o egoísmo. Quando ele recebe lá, vamos buscar aqui a conexão com Moisés mesmo. Ele lá é um componente ali dos povos, componente ali das tribos dos hebreus, que concorda e adota Moisés como liderança. Então, naquelas tribos ali,
ali existe uma heterogeneidade, espíritos novos e espíritos mais velhos, sob a liderança de Moisés. Então, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para, por meio de sua mediunidade extraordinária, recolher os, os 10 mandamentos, que são os enunciados para domar a instintividade, e desce para, pelo contato social, distribuir o povo, ali os componentes, entre os componentes daquelas tribos, haviam os espíritos que já tinham condições, porque eram transmigrados, de ajudar a Moisés no controle, na condução daqueles menos adiantados. Os menos adiantados, então, teriam ali um código de leis para, então, direcionar os seus instintos. Aqueles, então, que acataram, concordaram com Moisés, obedeceram, continuaram na sua evolução natural, que nós chamamos de linha reta. Isso não quer dizer que eles se fazem bonzinhos daí por diante. Não. Significa que eles vão buscar adotar a lei, praticar a lei. Isso para que eles transformem os instintos em virtudes, vai demorar um tempo. Então eles vão naturalmente errar na busca de acertar. Esses são os novos em evolução. Então, um elemento que é novo na evolução ainda tem a carga instintiva do matar bem forte. Quando Moisés define não matarás, e ele concorda, não, concorda, realmente não posso matar mais. Vai levar um tempo para que ele consiga quebrar a rotina automática, amigos. De vez em quando, ali na pauta das lutas, dos impactos sociais, ele ainda vai cometer algum homicídio, certo? Buscando consolidar uma nova dinâmica. Não sei se vocês estão entendendo. Ô, Júlio. Há quem acha que o espírito vai ficar bonzinho. Não é assim? Só para terminar o raciocínio, aí, se ele continua sistematicamente desobedecendo, então ele desenvolve a imperfeição. Se ele abusa, desenvolve a imperfeição. Então, no mesmo grupo de espíritos novos, nós teremos os que vão seguir a dinâmica em linha reta da evolução e aqueles que não vão, que não querem. Então, vão se tornar os rebeldes. Fala, Luiz. Quando você falou aí, novos em evolução, eu fiquei pensando assim, se colocarmos hoje em dia, né? Algumas vezes você já falou assim dos novos em evolução, por exemplo, povos indígenas que estão afastados do processo civilizatório. Sim. Mas dentro do grupo que a gente, dentro da civilização, dentro daqueles que estão, por exemplo, no Brasil, por exemplo, na Europa, por exemplo, a gente pode falar novos em evolução em termos de entendimento da vida espiritual, ou isso não teria nada a ver? Quem não tem nenhum vínculo com a espiritualidade, que não... O que está na faixa da nulidade moral. Nulidade moral. Nós estamos falando aqui, ele não tem maldade. Entendi. Porque o fato da pessoa, por exemplo, ser materialista não significa que ele é novo em evolução. Não. Não, né? Não, de forma nenhuma. Pode ser um rebelde, por exemplo, né? O materialista crasso,
materialista crasso, extremamente egoísta, que só visa o próprio benefício. Esse aí não é novo em evolução, não. Ok. Não é? Pode até ser que tenha algum, que não houve evolução que se torne um materialista crasso. Nós estamos falando aqui em linhas gerais, porque analisar caso a caso não dá para analisar. Não temos como saber. Então nós podemos falar em linhas gerais. Então nós até lemos aqui na semana passada um texto da Gênese de Kardec que fala daqueles espíritos que são transmigrados dentro do próprio planeta. Que eles são transmigrados dentro do próprio planeta. Enquanto temos aqui tribos isoladas, que, ó, falando aqui, ó, falando dos que fazem o mal pelo mal, não são tocados pelo sentimento do bem. Então aí você pode ter o novo, que quer se manter na faixa da instintividade, certo? Ele não conseguiu ainda entender a lei, então ele se mantém naquela faixa. Ele vai ser retirado. Não conseguiu entender a lei, então ele é retirado. Porque senão ele continua causando confusão e desordem, como está em outro texto da codificação. E aqueles que têm conhecimento da lei, esses vão espiar seu endurecimento, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente aos mundos inferiores. Tribos lá, como nós temos aqui o Yanomamis, que vivem isolados, tribos que vivem completamente isoladas. Nós tivemos até pouco tempo a desencarnação de um último elemento de uma tribo isolada, que foi toda ela dizimada no tempo, ficou um, que era chamado Índio do Buraco. Vivia isolado, não tinha contato nenhum com o chamado homem civilizado. Espírito novo em evolução. Então ele desencarnou, para onde ele vai? Ele pode reencarnar aí no seio de alguma outra tribo, pode ir para um outro mundo. N possibilidades. Agora, os endurecidos, tanto entre os novos, que não estão conseguindo assimilar a lei, praticá-la, quanto os endurecidos, que são os que têm conhecimento da lei, conhecem a lei, mas querem continuar sendo prepotentes e egoístas, eles vão reencarnar, enquanto tiver tribos isoladas, eles vão sendo alocados nessas tribos. Nós temos que considerar que as vagas são pequenas, são poucas vagas, certo? E com o passar do tempo, vai havendo uma miscigenação. E embora os elementos conservem ali as suas tribos, suas raízes, mas eles já, por exemplo, têm automóveis, têm telefones celulares, como nós vemos aqui no Brasil, certo? Eles mantêm ali as suas raízes numa condição de cultura o que é nobre e digno, e nós devemos manter. Agora, existe um movimento, vai havendo um movimento natural de miscigenação natural, em que espíritos que compõem os chamados civilizados reencarnam lá e vice-versa.
Para quê? Para levar conhecimentos adquiridos com a missão de fazê-los avançar. Avançar em termos intelectuais, em termos técnicos, porque é lei do progresso. Lei do progresso. Isso é um movimento natural. Então, nós estamos vendo aí, falei das tribos que mantêm suas tradições culturais, mas tem todos os benefícios tecnológicos que a humanidade já desenvolveu. Eletricidade, telefone celular, automóvel, técnicas mais avançadas de agricultura, manejo sustentável ali do meio do seu habitat, ou não tem? Utilizam-se de aviões, certo? Então, é um movimento natural. Claro. Deixa eu explorar um pouquinho. Em que faixa se encontra aqueles que Paulo falou, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem ainda agora podeis. Qual que é o Esse versículo? Qual que é o é versículo aí? Paulo 1 Coríntios 3:2. Falando dos novos em evolução, dos gentios. Os gentios. Os gentios e os Então não judeus. somos nós, né? Qual que é a diferença? O judeu é o que conhece a lei. O gentio é o que não conhece a lei. Certo? Eu acho que quando você pega. No tempo de Paulo, o judeu era o que conhecia a lei de Moisés. O gentio é o que não conhecia a lei de Moisés. Pois é. Nós aqui já estamos estudando a terceira revelação, que é a sequência da primeira que foi trazida por Moisés. Então nós já somos judeus assim, num grau de sofisticação maior. E se nós ainda nos mantemos nos planos voluntariamente no plano do gentio, significa que nós vamos acompanhá-los nos movimentos de transmigração, certo? O gentio era o chamado pagão, cultuava vários deuses. Ou seja, está na lei natural ali, está na lei natural, seguindo os instintos naturais, os desejos naturais, certo? Os judeus tinham a missão de levar a lei, o conhecimento da lei para esses povos, para que eles avançassem moralmente mais depressa. Mas o que os judeus fizeram? Os judeus se encasularam no sistema da supremacia intelecto-moral, considerando-se um povo escolhido acima dos outros. Então não houve uma miscigenação, não houve o contato social. Então, o que aconteceu? Os domínios exteriores que foram subjugando os judeus, primeiro os babilônicos, no cerco conduzido pelo capitão da guarda de Nabucodonosor, Nebuzaradan, sob ordem de Nabucodonosor, cuja história aí vocês já conhecem, porque o assunto emergiu no nosso campo de trabalho mediúnico, em que nós que militamos na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, sabendo que o nosso mentor Camilo Chaves foi o Nabucodonosor. Então, o assunto emergiu com grande pujança na nossa reunião mediúnica. Primeira destruição do Templo de Jerusalém, 587, antes de Cristo. Como os judeus não estavam
não queriam a miscigenação com os outros povos, levar a lei de amor e bondade, instruindo os outros povos, eles então foram invadidos. Primeira destruição, depois teve a segunda destruição por Tito, ali na época em que Emmanuel estava reencarnado como Públio Lentulus Cornélios e assessorava Tito, filho do Vespasiano, e a terceira destruição na época do Adriano, 134, quando o imperador Adriano terminou a destruição do templo. O templo foi destruído, foi reconstruído, foi destruído de novo, não foi reconstruído e Adriano terminou a destruição, 134, 136 depois de Cristo, imperador Adriano. Nós também espíritas, se não sensibilizarmos o povo que não conhece o espiritismo por meio da prática do amor, da caridade, da bondade, estamos repetindo o movimento dos judeus. Porque na época da destruição, isso é interessante nós observarmos. Na época da destruição do templo, das duas destruições do templo, na primeira nós éramos babilônicos, protagonistas da destruição. Na segunda éramos romanos, protagonistas da destruição. Depois nós fomos, pela reencarnação, fomos entrando, digamos assim, por uma enxertia no tronco da oliveira. Paulo fala disso em Romanos 11:11. Nós fomos nos enxertando, nós que fomos destruidores do tempo. Então, hoje nós estamos trabalhando em espiritismo, nós fomos entrando na dinâmica operacional do cristianismo e nós complicamos o cristianismo porque nós criamos o papado, criamos os sacramentos, o tribunal da Inquisição, certo? E hoje trabalhamos na seara espírita, arrependidos do nosso passado, querendo nos reajustar intelectual e moralmente, colaborando com Jesus para que o amor e o bem prevaleçam na Terra. Nós estamos trabalhando na restauração do templo, não mais o templo de pedra, mas o templo da lei de Deus. Porque o templo também foi um desvio, o templo exterior também foi um desvio dos judeus, porque o templo legítimo é edificado no coração. O templo legítimo é edificado no coração. O templo exterior, ele é um movimento de culto exterior, de adoração exterior. E às vezes de vaidade pessoal, para submeter outros povos sobre aquele domínio teocrático, vamos colocar assim. Então, nossa responsabilidade realmente é grande, porque nós estamos trabalhando para restaurar o templo do cristianismo, porque Jesus veio para retificar os caminhos equivocados que os judeus estabeleceram para si e para a humanidade. Jesus, então, veio para, simbolicamente, derrubar o templo exterior, e dizer para nós, olha,
O templo deve ser interior. Estão falando da terra do coração, do amor instaurado nos corações. Jesus previu que seus ensinamentos seriam deturpados, distorcidos, adulterados. Então ele anunciou o Consolador para um determinado tempo, que foi previsto por Daniel. Vamos trabalhar isso em outro momento. Já temos trabalhado isso aqui no estudo de Gênesis e Apocalipse. Vamos trabalhar isso brevemente no nosso estudo da codificação que estamos fazendo às terças-feiras. Então, nós que complicamos no passado também, talvez até com boa intenção, porque entre aqueles que estabeleceram essas complicações na religião cristã, havia aqueles bem-intencionados. Havia os bem-intencionados, que achavam que estavam fazendo certo. Então é preciso não julgar. Não julgar. Então, uns e outros, bem-intencionados e mal-intencionados, nos arrependemos da nossa caminhada, dos equívocos, e nós hoje estamos trabalhando na seara espírita para restaurar o templo, a concepção do templo tal qual Jesus a trouxe para nós. Então, se nós mantivermos o continuismo da deturpação e da adulteração, enxertando ideias pessoais, doutrinas estranhas, ideologias complexas, na seiva da oliveira, nós teremos complicações a resolver no futuro. Talvez não tenhamos tempo para tal retificação aqui na Terra, porque são chegados os tempos. Estamos vivendo a separação entre o joio e o trigo. Então nós temos que ter cuidado. Então o nosso foco não deve ser o periférico. Na seara espírita, o nosso foco não deve ser o periférico. O que é o periférico? É ficarmos discutindo quem foi quem em existências passadas, aí no plano ampliado. Tirando o foco do ensino moral, do ensino transformador, que deve ser, cujo entendimento deve ser veiculado, buscado, debatido com ênfase, com insistência, para promover o desenvolvimento intelecto e moral, a reeducação, definida por Kardec como sendo a arte de formar os caracteres. Então, se nós ficarmos discutindo o sexo dos anjos, se Crano foi ou não foi Kardec, nós estamos desviando-nos do assunto, perdendo tempo. Ou como, já que nós trouxemos Paulo aqui para o nosso entendimento, é ficar movimentando vasos pelo tempo. Ou seja, tira o vaso daqui e põe ele ali, porque aqui está mais bonito, ali não está, e esquecendo do essencial, que é o trabalho de sensibilização das massas, meus amigos. Então tem muita gente aí, por exemplo, estabelecendo seminários e mais seminários, enquanto que o povo está se entregando a movimentos violentos, destruindo. O povo está pedindo socorro, pedindo instrução espírita cristã de profundidade, pautada pelo exemplo. E o que dizer, então, de espíritas que incentivam a violência de forma aberta, como temos visto,
situação é grave, amigos. A situação é grave. Utilizamos da tribuna espírita como modernos fariseus e adulteradores, incentivando a violência, destruição, desrespeito para constituições respeitáveis, estabelecidas no Brasil com a permissão de Jesus. Repetindo Emmanuel, a democracia nasceu no coração de Jesus para beneficiar a terra. Amigos, desculpem se o discurso aí vai desagradar. Desculpem se vai desagradar. Mas o meu compromisso aqui é com a doutrina espírita. Não é com a disfarçatez, não é com a hipocrisia acalentada, não é com a má intenção cultivada. O meu propósito aqui não é fazer coro com lobos em pele de cordeiro, que falam com voz adocicada e incentivam o povo ao ódio. E eu recomendo que leiam João 6,60. Pedro falando, ou acho que, se não me engano, é Pedro que diz para Jesus: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? O discurso espírita é duro para aqueles que têm o coração duro e querem adaptar suas ideologias de ódio à tribuna espírita, à seara espírita. Estão cometendo um grave equívoco. A doutrina espírita é a doutrina do amor, da bondade. Como Jesus exemplificou, como Kardec exemplificou. Então vamos ter cuidado. Nós estamos trabalhando aqui, o sangue vai ser requerido para o bem ou para o mal. Porque o movimento de traição de Judas é um movimento que nós ainda trazemos na nossa intimidade, que significa o quê? Trair Jesus é manter os valores equivocados. Então Jesus disse para Judas: o que tem de fazer, faz depressa. E eu pergunto para vocês, o que Judas tinha que fazer depressa? Tudo aquilo que ele estava ouvindo de Jesus. É o que ele tinha que fazer. Estava aprendendo com Jesus. Ele fazia parte do corpo de discípulos, aprendendo com Jesus a fazer o que Jesus definiu para ser feito. Então, quando Jesus fala o que tem de fazer, faz depressa, foi distorcido pela concupiscência individual, vaidosa, de supor que Jesus estava dizendo para ele: olha, vai lá, faça o que você quer fazer, que nós vamos acelerar o processo. Não. E hoje acontece a mesma coisa. Amigos, certamente requererei o vosso sangue. Ou seja, o que tem de fazer, faz depressa. O que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ou, como foi bem sintetizado por Kardec, fora da caridade não há salvação. É isso que temos que fazer. É fazer coro com movimentos violentos, de ódio. E nós estamos fazendo coro com o nosso passado, com a nossa própria complicação que trazemos, o sangue que desenvolvemos na animalidade. Estamos continuando a derramá-lo, por meio dos exemplos, na sociedade. Quando o nosso papel é bem diferente. Comentários aí, amigos?
Nós espíritas, né, Júlio? Quando, porventura, a gente pensar em qualquer desvio, a gente tem que lembrar da fala de Paulo, né? Para nos colocar na humildade, né? O bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, né? Exatamente. E é esse mal A que gente eu tem que não, ficar sempre com o pé atrás. esse mal que eu não quero fazer e que eu faço é o bom combate. Domar as inclinações más, que ainda. Agora, quando eu intencionalmente dou vazão a intenções, a inclinações más e más intenções, sendo espírita, nós estamos fazendo complicações. Aí, como o Fernando disse aí no início, a responsabilidade porque é grande, porque muitos nos seguirão e nós aí passamos a ter uma responsabilidade com os que nos seguem. Precisaremos voltar para retificar o equívoco no coração, testemunhando para esses com os quais conviveremos de novo. A situação é grave. Como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Então, nós estamos trabalhando aqui com o contato social, como também da mão do homem e da mão do irmão, ou seja, o contato social proporciona a troca de valores. A troca de valores. Digamos, a transfusão de sangue. Agora, se nós, detentores do conhecimento que temos, vamos nos manter misturados com aqueles que estão na sua faixa evolutiva ainda de novos, ainda dão vazão a processos violentos, nós estamos na complicação. Nós não estamos sendo educadores, continuadores de Kardec, continuadores de Jesus, para essas massas que clamam por educação. Nós estamos nos misturando com aquelas massas de que trata Kardec na questão, nos seus comentários, a questão 685 e 917. As massas que são lançadas na torrente da civilização, sem freio, sem educação, sem parâmetros nobres, nós vamos sofrer o refluxo se nós descurarmos da educação, que é o impacto da dor, o impacto da lei de causa e efeito. Impacto da lei de causa e efeito. Porque quando nós nos mantemos no padrão da lei natural, mata, morre, mata, morre, mata, morre, até que o elemento tenha contato com a lei e aprenda, opa, eu não posso matar, se eu matar eu vou morrer. Que é a lei de causa e efeito. Que vigora nas faixas da ignorância, da evolução. Mata, morre, roubo é roubado, certo? Roubo é roubado. Mas entrando na civilização, no conhecimento da lei, então nós já aprendemos, não roubarás, não matarás. O que nós estamos fazendo quando nós não matamos, não roubamos? Nós estamos cortando a lei de causa e efeito, amigos. Instaurando o amor, vencendo imperfeições, vencendo instintos. O amor cobre a multidão dos pecados, dos erros e tal. Não é isso que aprendemos? Então, Honório, comentando esse trecho, Honório disse assim: depreendemos
como sendo a abertura do terreno no plano das leis que nos regem para o nosso entrosamento no campo de ajuda e de auxílio, como também nas entrelinhas podemos entender que se trata da responsabilidade daqueles que se alimentam do sangue ou da carne com sangue, ou seja, retirando tudo que o próximo tem direito. Quando nós não fazemos ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Então nós entramos nessa dinâmica, porque aí nós estamos trabalhando com entrosamento pela lei de sociedade, contato social, é isso que o Honório está dizendo. Preferencialmente no campo da ajuda e do auxílio. Então, se nós somos espíritas, temos conhecimento nobre e somos defrontados e somos interpelados por aqueles que querem a violência, o que eu devo dizer? Não, meu amigo, nós somos espíritas. Calma, respeito, nosso trabalho no campo da não violência, Deus está no comando, Jesus está no comando ou não está? Está ou não está? O que aconteceu está na pauta do comando de Jesus ou não está? Está, ué. Evidentemente. Jesus foi claro, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Respeitava as leis. É duro ter que falar isso aqui para espíritas, respeitar as leis. É muito triste eu ter que bater nessa tecla. E vocês me conhecem, vocês sabem que eu não me omito. Não me omito. Nós aprendemos com Kardec, com Jesus, sermos respeitosos. Respeitarmos as leis. Colaborarmos com as autoridades. Olha o que foi feito no Brasil. Mas, graças a Deus, a lei está seguindo o seu curso, a lei está sendo observada na pauta do que diz a questão 836, que diz que, assim como os homens, mediante suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e os homens. Então, as leis humanas são fruto da civilização, do progresso, que devemos respeitar. Simples assim. Agora, acima das leis, nós temos dúvidas quanto às leis humanas? Então vamos respeitar as leis de Deus, são apenas 10. Elas estão acima. E quem obedecer não vai cometer abusos, não vai entrar na violência. Porque Jesus resumiu todas as 10 em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em outro momento, ele diz: fazei ao próximo o que gostarias que vos fosse feito. Tudo isso na pauta do que nos é requerido, amigos. O que é requerido de nós hoje, espíritas? A vivência da doutrina espírita. É isso que é requerido de nós. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Porque nós já concordamos, admitimos e concordamos que Jesus é o modelo e guia, o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido para servir de parâmetro. Então, o nosso dever, o sangue que deve ser derramado, é o sangue de Jesus. O amor ao próximo, o respeito às leis, a não violência, até o sacrifício.
O sacrifício hoje que se exige não é mais o da cruz, mas é o do ponto de vista, é o da ideologia distorcida, a ideologia desconectada dos valores espíritas que nós já abraçamos, dos valores cristãos que nós admitimos. Esse é o sacrifício que se exige do animal interior que não pode mais manifestar-se exteriormente. Desse tempo passou, amigos. Nós queremos instaurar na Terra o tempo da regeneração, da perfeita equidade que preside as relações sociais. O tempo em que, conforme Paulo, na dissertação da questão 1009, todos vamos observar o amor, a ciência e a justiça e combatemos as três questões que são opostas, o ódio, a ignorância e a injustiça. Esse é o nosso papel, o nosso dever, é o sangue que devemos derramar na sociedade. Então, que Jesus nos abençoe e permita-nos concretizar esses nobres objetivos na Terra,